Fala galera, tudo bem? Meu nome é Ilan Pacheco, começa agora mais um Momento Dynami, aquele nosso famoso podcast que a gente fala de esporte, fala de empreendedorismo e hoje eu tô com um cara aqui fera do mundo corporativo. Claro que a gente fala de vinho, eu aproveito essa oportunidade para trazer um dos nossos rótulos e eu trouxe hoje um especial para ele, ele não sabe o que eu coloquei aqui, a gente vai descobrir, ele só vai descobrir no final do nosso bate-papo. Eu tô com um cara aqui sensacional, a gente vai falar de superação. Um dos poucos caras que vieram aqui que tem tantos Ironmans que o cara fez. Eu tô em busca do meu primeiro. Hoje eu vou pegar umas dicas com ele aqui. Tô com o Dimas, casado com a Melissa, pai da Clara e da Luísa, morador da cidade de Amparo, São Paulo, diretor global de excelência em manufatura na empresa Orion, 18 Ironmans Finisher, 2 Kona, um monstro do esporte. Bem-vindo, cara. Obrigado, Ilan. Obrigado pelo convite. Obrigado, acho, a oportunidade de compartilhar, né? Assim, acho essa história. Muitas pessoas gostam de ouvir e para mim é um prazer enorme falar sobre triatlon, sobre esporte, sobre qualidade de vida. Então, é uma honra estar aqui, antes de mais nada. E também um grande, grande mesmo prazer poder dividir essas histórias. E gosto de falar horas sobre os assuntos. Ô, galera, vocês que não sabem, mas esse cara aqui, assim como o Murilão que já veio aqui, a gente se conheceu em Serra Negra, a cidade que eu já falei pra vocês que eu entrei lá e minha conexão com a cidade foi absurda, né? Hoje eu falo que eu sou apaixonado por Serra Negra e em breve eu vou estar lá também. E assim como o Murilo, esse cara aqui me conheceu num training camp sem saber quem eu era, portas abertas totais, a gente treinou junto, bateu papo, andou de bike, né? E aí é o que eu falo que para a gente criar conexões, basta a gente ter uma energia positiva que essas energias se conectam, né? E hoje eu tô com um cara aqui, uma honra receber um cara desse porte aqui, né? Dessa Imagina, monstro do imagina. triatlon, né? Um dos monstros aqui do triatlon, mostrar que tudo é possível, né? Um cara que tá aí 2 Kona, 18 Iron e tá aqui a gente batendo um papo. Então, cara, de verdade, de coração, é muito Eu bom não, ter eu, você eu aqui, que cara. agradeço. E eu acho que é total sentido, assim. Acho que quando as pessoas do bem aí querem se conectar, essas oportunidades aparecem e, assim, você em Serra Negra, agora a gente aqui, eu acredito que muito mais conexões são criadas nesse formato, nesse podcast. Então, vamos aproveitar o momento e também trazer mais pessoas, né, assim, para o esporte, que é para a qualidade de vida, que acho que é muito interessante, muito legal. Ó, como eu sei que o nosso bate-papo vai longo, cara, Vai. eu já deixei o vinho respirando aqui. Enquanto você chegou, eu fui abrindo ali no cantinho, abri a garrafa, deixei ela ali guardadinha para ver se não conseguia ver qual que era o rótulo. Coloquei aqui, coloquei na taça. Então eu queria fazer um brinde a esse Poxa, nosso reencontro, que a gente vai degustando esse vinho aqui ao longo do perfeito. nosso bate-papo. E no final do nosso podcast eu vou revelar qual que é o vinho da Ah, nossa ótimo. coleção que eu separei pra gente aí. Ops. Fechou? Fechou. Saúde, cara. Obrigado Saúde. por você ter vindo aí. Saúde, Mê, saúde, produção. Ainda bem que você não vai pedir para adivinhar, porque não vou adivinhar. Você já tomou ele, hein? Quer dizer, você já conhece, né? A gente tava lá Ah, no training camp. então já deve ter algumas Você, suspeitas. você já tomou esse vinho aí, você é um dos que Ah, estiveram lá então, naquela noite lá, que a sim, gente teve uma perfeito, degustação, né? perfeito. Mas ele tá aí, né? Ele tá aí. Cara, você é engenheiro químico, né? Sou Passou por. engenheiro químico de formação. Depois também fiz uma pós-graduação em administração de empresa. Mas a minha formação original é engenharia química. Eu também fiz engenharia, não química, mas eu fiz engenharia elétrica, depois eu fiz uma especialização em engenharia de eletrônica Poxa vida, e uma pós-engenharia de segurança do trabalho. poxa vida. E depois um MBA em gestão empresarial. E aí cheguei no Olha, triatlo, e cheguei no vinho, entendeu? Então, sim, a a vida é conexão um é ciclo, né? perfeita, exatamente. E hoje você está aí como diretor sênior Sim, diretor global de uma empresa na exatamente. Orion. Como que foi essa carreira toda aí? Explica um pouquinho pra gente, antes da gente entrar no triatlo Sim, aí. perfeito. Eu comecei trabalhando numa multinacional francesa. Atualmente ela se chama Solvay. Ela foi incorporada, mas no Brasil ela era a Rodia. Muita gente do ramo químico conhece, acho que era uma referência aí no ramo químico no Brasil nos anos 80, 90, 2000.
Depois eu migrei para algumas empresas aqui nacionais, JBS, a própria Química Amparo, que é a A IP? IP, exatamente. Também depois passei um tempo na Raizen, que é a Shell com a Cosan. E em 2015, aí eu fui convidado aí para trabalhar na Orion, em Paulínia. Primeiramente, eu assumi as funções de responsável pela planta, né, pelas operações da planta no Brasil. E desde o meio do ano passado, mais ou menos, aí eu fui convidado para uma função global, aí responsável pela manufatura, excelência em manufatura, né, em todas as empresas no mundo da Orion. A gente tem fábrica em 15 países, então temos rotina aí de reunião com Coreia, China de madrugada e depois vai até à noite, às vezes, com o pessoal dos Estados Unidos, né? Então fica uma rotina bem mais complicada daquela que até então a gente tinha, né? Das 7, 8 da manhã até o final da tarde. Então hoje está bem flexível, assim, tanto para o lado positivo, tanto também para o lado não tão positivo, né? Que às vezes alguns horários que não são convencionais que a gente acaba tendo que atender. Mas faz parte, né? Assim, acho que felizmente continuo aqui no Brasil, né? Assim, apesar de atender todas as empresas no mundo, a gente optou permanecer no Brasil, permanecer em Amparo, permanecer na região de Serra Negra, pela qualidade de vida mesmo que a gente tem aqui no Brasil, né? Então existia a possibilidade até de mudança, mas uma opção mesmo da gente permanecer pela família, pelos amigos, pela região de estar aqui. Ó, galera, esse cara vinha estar aqui conosco hoje são algumas lições. Primeira, para essa galerinha aí que tu mimimi que hoje não dá, porque não sei o que e tal. Cara, o cara é diretor global de uma empresa. Reuniões de madrugada. O cara tem família, o cara é pai de família, o cara treina, fez 18 Ironman, 2 mundiais. Que desculpa que você vai dar pra mim que você não vai treinar, É, não é? Tem que querer, cara. E quando a gente quer as coisas, tudo é possível, não é, cara? A gente dá um jeito, né? acho que um dos pontos principais aí, tanto pessoal, profissional, ou mesmo na área esportivamente falando, né? Assim, acho que a palavra que eu uso é persistência, né? É constância de propósito, é acreditar no processo, saber que vai ter um resultado no final desse processo, que não é olhar que o resultado vai chegar amanhã. Acho que as atuais gerações, né, são muito imediatistas, né, de conseguir o resultado no dia seguinte, na hora seguinte, num aplicativo já tem todas as coisas na palma da mão, mas na vida real existe um processo, existe uma cadeia de desenvolvimento que pode levar meses, anos, mas é essa constância, eu acho que a gente mantendo ela ao longo do tempo que a gente chega nos resultados aí que de longo prazo, né? Assim, que seja numa posição dentro de uma empresa ou num esporte, enfim, eu acho que é o ponto aí fundamental, persistência, perseverança, constância de propósito. Ô Dimas, a gente, nos podcasts, quando eu entro na questão, antes de aprofundar assim, no triatlon, né, na modalidade esportiva hoje que o nosso convidado faz, que é a modalidade foco, né, vamos dizer assim, no seu caso o triatlon, eu sempre pergunto como que o esporte entrou na vida das pessoas. Sim. Como que o esporte, como foi a sua conexão com o esporte? Quando é que ela começou? Olha, eu sou um apaixonado por esporte, desde bebê, desde criança. Se você perguntar para mim de Olimpíada de 80, quando eu tinha 7 anos de idade, eu vou lembrar da Olimpíada de Moscou, da Olimpíada de 84, quando o Joaquim Cruz ganhou aquela medalha nos 800 metros. Eu lembro de detalhes daquela prova, de vários outros eventos esportivos. Então, eu sou apaixonado por esporte. Além disso, eu quando era criança, tinha muito problema de bronquite e aí os médicos receitaram a que eu praticasse atividade física para conseguir melhorar. Era de parar alguns dias em hospital tomando inalação, tomando remédio. E eu lembro até que o médico sugeriu que eu fizesse natação. Minha família vem da zona rural de Amparo, vem do sítio, e a única coisa que tinha lá era um riozinho, mais ou menos, e não dava para nadar. Então eu comecei a correr, comecei assim, além da jogar bola, como toda criança, né? Assim, eu comecei a fazer alguma coisa de corrida. Então comecei a ficar apaixonado também por corrida, acompanhava São Silvestre de madrugada, na época que ela era começava às 11 horas da noite. O pessoal ia ver os fogos, Réveillon, e eu queria assistir a São Silvestre.
Então, desde sempre, assim, muito apaixonado por esporte e tinha ainda uma recomendação para poder praticar. Nunca fui bom em futebol, assim, acabei indo jogar no gol. Depois, em alguns outros esportes, começava a ter algum desenvolvimento, mas, assim, sempre fui muito mais ah, alguma habilidade a mais, alguma coisa a mais em corrida. Então eu comecei com o esporte mais assim, um pouquinho mais profundo em treinamento com corrida. E aí depois como que surgiu? Por que que você escolheu o triatlo? Você tá há mais de 10 anos? Estou mais de 10 anos. Eu comecei com corrida, daí eu fiz várias corridas. Começa com São Silvestre, corrida de 5, 10. Cheguei a fazer várias maratonas. Inclusive, nessa primeira temporada de maratonas que eu fiz, acabei fazendo Nova York, Paris, Buenos Aires, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba. Mas num determinado momento começou assim, eu também movido pelos desafios, né? Você começa no 5, vai no 10, meia maratona, fala, puxa, tem a maratona. Aí fiz a maratona, algumas maratonas fora, mas aí começou a ficar um desafio que já tinha sido superado. E aí eu comecei a olhar para o triatlon. E a primeira vez que eu vi o Ironman, eu falei assim, putz, correr uma maratona já é difícil. Aí quando eu escutei o Ironman, falei assim, putz, tem que nadar 4, 3.800, pedalar 180 e correr a maratona depois, falei, não, isso não é pra gente, isso aí é impossível. E só que daí ficou, eu entrei depois começando a fazer prova curta, prova média. Aí em 2009 fiz o primeiro meio Iron. Aí de repente falou assim, poxa, até que parece que dá para fazer o dobro disso se treinar, né? Aí em 2011 foi o meu primeiro Ironman, treinando direitinho, escolhi um treinador da área, do ramo, fiz todo o processo, todo o ciclo. E quando eu concluí o primeiro Ironman, já foi num tempo razoavelmente bom para a época. Aliás, ainda é um tempo legal. E o treinador, na época, que é consagrado, Santiago Ascenso, ele virou para mim e falou: Olha, Dimas, acho que você leva jeito para coisa. Se você continuar trabalhando, continuar treinando, desenvolver alguma habilidade aqui, ali e tal, acho que vai dar jogo. E eu gostei, assim, o processo inteiro do treinamento para o Ironman, a superação, toda a cadeia de eventos que provoca. Eu acho que também foi muito legal que toda a família sempre, desde o primeiro, sempre apoiou muito forte. Então, todo esse processo, sabe assim, de construção ao longo de alguns anos acabou desaguando no dia daquele evento, que foi um resultado legal, assim, para mim, para todo mundo. Eu falei, poxa, curti esse processo. E aí foi um atrás do outro. É, porque, cara, fazer um Ironman, ou até as provas de endurance, né? Nem Sim, vou colocar o Ironman só como único, mas existe é um projeto família, né, cara? é, Porque você abre mão de muitas coisas é, que automaticamente tem um impacto na família, né? Seja um perfeito. Uhum, jantar, seja aquele almoço de família, você fala, cara, vou ter um sim, pedal, eu vou chegar depois disso, né? é. É um projeto família, É né? um projeto família, assim. Aí tem que agradecer muito a esposa, a Melissa, inclusive está aqui, mais as filhas. Ela tá num lugarzinho fera ali, velho, ó. Eu deixei o copo, uma taça de vinho pra ela, uma É, tábua de queijos. Ela lugar tá privilegiado. tá ali, ó, no camarote, cara, só assistindo aqui, ó. Perfeito. Mas, assim, acho que foi muita participação dela, da família, das minhas filhas. Assim, as minhas filhas praticamente nasceram já nesse ambiente. E abraçaram. E de alguma forma eu também tive que me adaptar para poder atender o trabalho, atender também a minha presença junto com a família. Então, eu começo treinando muito cedo, né? Assim, criei o hábito de começar a treinar às vezes até às 3 horas da manhã, às 4 horas da manhã, porque eu sabia que às 9 horas da manhã a Melissa ia acordar, né? Minha esposa ia acordar, as nenês na época iam acordar, ia ter uma sobrecarga de trabalho, eu precisava estar lá também para poder dar um suporte, né? Então eu acabei assim abraçando, tentando adaptar a minha agenda para poder atender os treinos e atender também aquilo que eu precisava fazer com elas, né? Então foi um período ali e tal que, assim, foi mais difícil, mas, assim, era uma opção e sabia que estava valendo a pena, né? Não só por mim, mas principalmente por elas também. E aquilo que a gente fala, né? Assim, o processo para o Ironman, ele não é a prova em si, né? Assim, é toda essa cadeia mesmo de eventos, todo esse processo que envolve a família, que
envolve toda a dedicação nesse período, porque quando a gente sai treinar, a gente vai às 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, sozinho, sem abastecimento, sem torcida. Na prova você tem tudo, você tem a torcida, você tem posto de Posso. hidratação a cada 20 quilômetros, na corrida a cada 2, 3 quilômetros, torcida da tua torcida, a torcida das outras famílias, né? É muito mais cômodo, né, entre aspas, aí falando. Mas na hora do treinamento, não, né? Na hora de acordar de madrugada, de estar sozinho no escuro, numa rodovia correndo risco, é muito mais. É ali que é o momento, né? Assim, de criar toda a estrutura para você estar na prova e tá tranquilo, né? Ô Dimas, que dica que você daria pra galera que tá entrando agora no triatlon e almeja fazer uma prova um dia de Ironman? E qual é a importância dessas pessoas fazerem provas pequenas? Como que essas provas pequenas ajudam nessa preparação? O que Uhum. que ela ganha fazendo essas Sim. provas pequenas? Quais os aprendizados que ela tem até chegar nesse objetivo de fazer um dia um Ironman? Olha, eu acho um dos pontos principais é estar em contato com pessoas que conhecem bastante o assunto, com um treinador que vivenciou o processo para poder formular uma planilha de treino, uma sequência de provas para você sair da situação inicial até chegar numa prova mais longa. Então, acho que é fundamental esse planejamento e não pular etapas. Essa ideia de querer fazer um Ironman logo nas primeiras provas, eu brinco, é assim, uma forma de você fazer uma pessoa virar sedentária é colocar um Ironman depois de um ano para a pessoa. Porque ela vai criar, ela não vai tirar o benefício do processo, mas ela vai criar traumas, ela vai criar medos. Ela vai. Passou o Ironman, eu já vi amigo meu que já vendeu a bicicleta e nunca mais pôs a mão no tênis. Porque o processo para você sair do ponto inicial para chegar no Ironman em um curto espaço de tempo, ok, tem as pessoas que conseguem e permanecem, mas é muito mais frequente as pessoas que abandonam logo depois, porque esse processo acaba sendo doloroso, a pessoa não conseguiu criar aquele hábito de vida, aquele novo estilo de vida, aquela adaptação física, psicológica, profissional, familiar, e a pessoa quebra uma barreira muito rápido e não consegue essa adaptação e ela volta para o estado inicial. Então, assim, eu acho que segue esse processo, porque não é só o processo físico de você fazer um sprint para um standard, para um olímpico, para um Ironman. Não é só fisicamente, você tem toda essa demanda de adaptação muscular, adaptação física, fisiológica, mas é mais que isso, né, cara? A adaptação psicológica, adaptação com a tua família, com a tua forma de vida, de como você encara o esporte, ela acaba se modificando ao longo desse processo. Então, é muito importante obedecer essas etapas para não criar alguma coisa traumática nessa experiência de fazer prova longa, né? Provas de endurance, né? De maneira É, geral. isso que você está comentando faz sentido, porque eu também já vi pessoas que fizeram o primeiro Ironman e falaram assim, pelo amor de Deus, eu não vou Nunca fazer nunca mais. mais, É, né? Isso não é, acho que não é o legal disso, né, cara? Eu acho que não. é a continuidade, né? Acho que a Sim. continuidade é importante, né? No final de contas, Ironman vira quase ou prova de Propósito de vida, endurance, né? exatamente, um estilo de vida. Se você vai sair, você vai acabar tendo uma alimentação mais apropriada para um estilo de vida, um horário de dormir, de trabalhar, você vai aprender a ser mais disciplinado, mais econômicos nas suas tarefas diárias, porque você vai ter que restringir, ou melhor, você vai ter que otimizar as etapas, ou as horas do seu dia, as tarefas que você tem no seu dia, para tudo conseguir se encaixar naquelas suas 24 horas. Então você tem que acabar sendo levado a otimizações na tua rotina para você conseguir colocar tudo que você precisa fazer naquelas 24 horas, né? Então, se você faz isso numa única parcela, é traumático, né? Assim, e aí começa a ter conflito familiar, começa a ter problema com o emprego, porque a pessoa vai se dedicar muito mais, ela deixa de trabalhar para ir treinar.
Então, sabe, ela não vai conseguindo se adequar, se encaixar nessa rotina e entra já de cara numa situação dessa. E aí a gente vê É do casamento 8 a sendo, 80. casamento sendo desfeito, perda de emprego, enfim, por um objetivo que é de curto prazo, né? Então, quer dizer, não vira um estilo de vida, né? Não vira uma... É uma adaptação aos poucos, né? Exatamente. Porque o treino de uma prova de triatlon de uma distância menor também vai fazer você treinar, mas numa carga menor. Mas Sim, você também continua fazendo as suas coisas. Então você vai abrindo mão ou exatamente. adequando as suas coisas para que tudo possa ser encaixado, né? Exatamente, exatamente. Quais são as lições que o triatlon te deixou? Deixou e deixa, né? Eu acho assim, as principais. Perseverança, é assim, a gente conseguir ter um objetivo. Voltando, quando eu comecei a fazer os Ironmans, já ouvia-se falar em Kona, que é o Mundial de Ironman no Havaí. E um dia eu pensei, puxa, quero chegar lá. Meu tempo, do primeiro até os tempos que eu faço atualmente, evoluíram bastante. Qual a pergunta? O que eu aprendi? Aprendi, cara, assim, olha, confia no processo, persistência, constância de propósito, vai evoluindo aos poucos. Isso aí serve para você sair do início do triatlon até chegar no Mundial em Kona. Não foi, eu não nasci com a habilidade de fazer triatlon. Eu não sei nadar direito, pedalar tô lutando e correr eu corro mais ou menos. Eu sou 99,9% transpiração, 1% inspiração. Então, o que eu te falo, cara, assim, eu aprendi com o triatlon que é confia no processo, transpira, vai em frente que você chega no objetivo. Isso aí serve para o triatlon, mas serve para tudo na vida. Então, seja no esporte, mas na vida profissional, na vida familiar, nos aspectos pessoais, você manter um comprometimento, um engajamento com o seu propósito de vida, seja ele qual for, acredita no processo, não espera que o resultado vai acontecer no dia seguinte, mas vai acontecer. É uma questão aí de manutenção daquilo que você tem como propósito de vida, seja um Ironman, seja numa função, numa empresa, seja numa família, seja em qualquer área da vida. Então, acho que o triatlon, principalmente essas provas mais longas, ela traz esse ensinamento de uma forma muito clara, pelo menos eu entendo dessa maneira. Eu, por 11 anos, fiquei à frente de uma empresa, construí uma empresa há 11 anos atrás e esse ano eu resolvi vendê-la para poder me dedicar 100% a esse novo desafio do empreendedorismo e essa paixão que eu tenho com vinho e foi construída a Dynami. Também sou formado em engenheiro, como comentei com você no início, e sei como que é essa montanha russa que a gente tem aí de atividades do dia, responsabilidades que a gente tem na empresa, né? Trabalhei já em empresas multinacionais, que eu também tinha um cargo de gerente, depois diretor, aí virei dono de uma empresa, enfim, e tinha que adaptar essas coisas. Eu levava muitas coisas, muitos ensinamentos do esporte para dentro da cultura da empresa, mostrando a importância, o que o esporte ensina, que você faz essa migração dentro da empresa e a importância deles também fazer esporte para entender isso e como isso ajudá-los bastante nas atividades profissionais. Hoje, essa mensagem que você passa para o seu time lá dentro da empresa, para a sua equipe, esses ensinamentos do esporte, o que você leva para esses caras lá dentro hoje? Ah, é legal. Eu acho assim, além desses pontos que eu comentei também, eu acho que é fundamental a gente ter um planejamento. Então, definir claro as metas que são as metas intermediárias, as metas finais, entender exatamente qual o processo que te leva, ter indicadores que você acaba traçando ali como referência para você seguir nesse objetivo. E tudo isso que eu estou falando serve exatamente no Training Peaks, que é um software de treinamento, mas que serve na vida empresarial. Então, nós temos dentro da empresa lá os indicadores, temos lá os planos de ação, temos lá aquilo que a gente tem de meta para atingir no final de um ano, no final de 5 anos. Então,
Da mesma forma como a gente tem dentro da construção de um planejamento por uma prova longa, também para um segmento empresarial, dos objetivos que a gente quer chegar, também temos lá os traçadores, os indicadores, onde a gente está hoje, nós deveremos estar no futuro, e o que nós devemos fazer. Qual é os treinos, quais são as provas intermediárias, quais são qual será a nossa alimentação dentro da empresa durante esse período, qual será o nosso pace que nós devemos adotar dentro da empresa para poder chegar dentro de 3, 6, um ano nos resultados que são propostos lá pela direção. Então, é muito claro, né, assim, o formato de como a gente adapta do esporte para a empresa. E, pessoalmente falando, aí é muito também assim, o espelho, né, do engajamento que a gente tem dentro das atividades pessoais, seja esportivas, familiares, mas dentro da empresa também acaba refletindo. Então, quer dizer, assim, o engajamento que nós temos, um comprometimento com o resultado, um engajamento com o plano de ação que a gente adotou, e nós queremos que aquela coisa funcione. Então, essa motivação interna para um resultado numa prova, conseguindo colocá-la também dentro da rotina da empresa, cara, assim, o time vira autônomo, o time vira autossustentável e que vai colocar mais objetivo e que vai dar um passo além. Essa eu vejo dessa forma, sabe? Assim, tenta colocar dessa forma aí na empresa. É muito legal você falando isso, porque a gente tinha sei lá quantos anos atrás fazem isso, talvez uns 5, acho que até mais. A gente tinha implantado uma política interna da empresa de benefícios voltado para a prática de esportes. Então as pessoas podiam acessar uma academia, fazer alguma atividade esportiva e a empresa pagaria Sim. esse gasto com matrícula. Cara, a gente tinha uma adesão tão baixa, Baixa. baixa, e aquilo me incomodava. E aí eu chegava nos gestores, né? Eu falava assim, cara, eu não consigo entender, cara. Porque, Benefício. pô, é um puta Baita do benefício. benefício. É um puta de um benefício, né? E eu não conseguia entender por que essa adesão era baixa. E até dos podcasts que a gente gravou agora, até uma preocupação que eu tenho, até estou conversando com o André Pisinato sobre isso, da nossa adolescência, né, dos adolescentes de hoje, que, pô, a adolescência deles hoje é muito diferente da nossa, né, cara? A gente tava na rua, a gente tava descalço, voltava com o tampo do dedão Sim. arregaçado que a gente Sem chutou uma unha. guinha, sem unha, tudo ferrado lá, né? E hoje a gente não vê essa molecada, né? E essa molecada que está ingressando agora no mercado de trabalho, quando eu olho assim para as empresas, é outro ponto que me chama bastante atenção também, né? Porque, puta, cara, se a gente lá atrás, né, já vinha com essa pegada e já era difícil a gente incentivar essa prática do esporte, mostrar para essas pessoas o como esse esporte é importante e como pode ajudar na vida profissional delas, essa galera que está entrando agora, que é muito da tecnologia, Tá né? distante. iPhone, YouTube, puta, Sim. né? Conexão, você vai lá, você vê, cara, outro dia quase eu tirei uma foto, cara. A gente tava jantando eu e minha esposa e tinha uma mesa assim, cara. Todo mundo no celular. Cara, o pai, a mãe e os dois, os quatro, cara. Eu falei, Li, olha que louco, cara. Estão jantando em família, sem comunicação entre eles, cara. Eles estão comunicando com o mundo, Sim, mas entre eles nada, né? exatamente. Isso chama muita atenção, cara. E isso sempre foi uma preocupação para mim dentro, quando eu olhava a empresa de engenharia, eu tinha essa preocupação. E o entendimento seria mais fácil. Eu fazia a galera fazer alguma atividade esportiva de desenvolvimento, principalmente individual, porque quando eu falasse de metas, métricas, Sim. cara, a gente precisa ter indicadores intermediários, que você falou. Sim, Não adianta eu olhar lá no fundo. Esse é é o nosso objetivo. Só que se a gente não acompanhar isso, como que a gente vai saber que caminho, se o caminho que a gente escolheu, se o caminho que a gente traçou não precisa ser revisto, não precisa ser alterado para que a gente chegue lá, né? Sim. E eu acho que o esporte traz isso, né, cara? É um ciclo PDCA, né? O planejamento, fazer, checar e agir. É basicamente a mesma coisa que a gente faz no esporte, fazer na empresa, né? Acho que acaba tendo fazer um reflexo aí entre os dois aspectos aí das atividades. E, cara, dentro desses anos aí que você passou aí por triatlo, todo esse desenvolvimento, quando que você sentiu que você
podia performar. Falar assim, não, cara, agora eu vou virar a chave, eu quero virar a chave. Porque tem dois tipos de atletas, né, Sim. cara? Aquele que vai Sim, vai pro pau, é. né? E tem aquele cara que vai e fala assim, cara, meu objetivo é eu terminar a prova bem e ok. E tá tudo bem, né? Quando que você sentiu que você falou assim, meu, cara, não, eu, Dimas, cara, eu consigo performar, é um negócio que eu quero, sangue nos olhos, eu vou. Olha, eu acho que isso acabou acontecendo depois dos 3 anos no meu terceiro, quarto Ironman. Eu acho assim, como eu falei, foi um processo do primeiro Iron até o terceiro, quarto, foi uma construção lenta, gradual, mas assim, eu passei praticamente, né, por esse primeiro ciclo, né, de adaptação às provas, e eu senti que o desenvolvimento estava trazendo resultado. Quando chegou no 2012, 2013, nos 2 anos eu tive resultados melhores do que os anos anteriores. Só que eu estava vindo de fratura, quebra de clavícula 2 meses antes de prova, crômio clavicular, e eu tive resultados melhores em 12 em relação a 11, 13 em relação a 12, vindo dessas lesões importantes. Daí em 14 e 15 eu tive melhores resultados ainda, sabe assim, estava fazendo já uma prova perto das 10 horas, né, assim, eu tinha tirado quase uma hora, e você vendo uma evolução dessa daí, Aí eu já tirar uma comecei hora a é coisa pra pensar, caramba, né, meu? eu já comecei a pensar, falei assim, putz, eu acho que eu quero tentar chegar em Kona. E aí eu acreditei um pouco mais no processo, sabe assim, treinando um pouco mais forte. Então acho que foi ali. A virada acho que foi uns 5, 7, 8 anos atrás, na ideia mesmo de tentar a vaga, sabe assim, comecei a bater na trave, né, assim, porque você não decide e você não acha que vai no ano, decidir que eu quero ir para Kona que você vai no ano seguinte, não. Entre eu decidir ir, foi quase 3 anos, sabe? Então foi 3 anos, não foi 3 Ironman, foram 6, porque eu acabei encarando o Ironman em Fortaleza, sabe? Num calor, num vento, numa situação lá completamente inóspita para um Ironman. E, e aí em 2016 eu cheguei bem perto, sabe assim, da vaga. E em 2017 foi a melhor prova da vida, sabe assim, mas eu já estava vindo numa sequência de treinamento perfeito, não tive nenhum tipo de lesão. E foi bem legal, né, assim, nesse sentido, porque foi uma construção, sabe assim, de praticamente de alguns anos, até que chegou, sabe, na primeira vez que eu me classifiquei em 2017, sabe? Então foi, Como foi esse dia aí? Cheguei, pá. nossa, um dos dias mais, assim, mais emocionantes da vida, porque, cara, assim, deu tudo certo, né, assim, nadei, saí da água com... Saí da água, assim, dentro do tempo, pedal foi perfeito, e maratona Floripa? foi Floripa, Floripa. foi Floripa. Aquele lugar é mágico, né, cara? Aquele lugar é mágico. Assim, esse ano a gente não foi pra lá e senti, cara, assim, deu mais eu não ter ido pra Floripa esse ano, mesmo para assistir, do que fazer o Ironman lá sem treinar. Acho que eu deveria ter ido sem treinar e fazer a prova. Nossa, tava doído, hein, cara? Tá. Eu Não, tava... mas cara, assim, eu fiquei muito mais Nossa, foi sofrido. duro. Eu imagino, eu vi todos os depoimentos, eu vi, mas assim, cara, assim, Foi duro. eu já falei, assim, agora falando em rede nacional, né? Mas eu já tinha falado algumas vezes, falei para minha esposa, falei, olha, cara, quando eu morrer, eu quero ser cremado e minhas cinzas jogar lá no Foi Jurerê, lá. cara, porque para mim aquilo ali é os melhores momentos da vida. Foi lá. Muito legal. É. E aí, 2017, cheguei, cara, putz, minha esposa, minhas filhas Tudo chorando, lá. assim, porque elas viram, acompanhar todo o processo, sabe? Então Sim. foi muito Não, legal. é por isso que eu falei, né, cara? É um projeto família, né, cara? Você não faz isso sozinho, né? Tipo, Exatamente. vou lá fazer um Ironman. Beleza, você vai treinar, mas, cara, se você não tiver esse apoio familiar, se não tiver essa estrutura por trás, que também fazendo parte desse seu sonho, né? Porque Sim. aí vira Vira um sonho de família. isso, Virou. vira um sonho de família, né? Virou. Isso que foi Então, legal, foi compartilhado. então eu tô apoiando, esse seu sonho virou o meu e a gente tá Exatamente. junto, né? E vou falar mais, deixa eu fazer um adendo, né? Assim, eu tô falando da minha esposa, das minhas filhas, mas assim, quando a gente fala de família lá em Floripa, minha família chegou a levar, eu cheguei a levar quase 20 pessoas da família. Quando é o projeto de família, cara, o negócio lá O virou. peso era grande, hein, velho?
Eu tenho 4 irmãos, não sei Porra, cara, quantos era um sobrinhos. prédio, irmão. A gente alugava 2 apartamentos ali na Búzios, né, que é na linha de chegada praticamente, com faixa pintando o asfalto. Minha irmã vem dos Estados Unidos para acompanhar a prova, meu irmão vem de Ribeirão Preto, minha outra irmã vem de, enfim, todo mundo lá. Caraca. É muito legal, é muito legal. Então muita Puta gente, energia, cara. muita energia, muita energia. Nossa. Muita energia. Então, sabe assim, infelizmente em 2017 eles não estavam, né? Mas, assim, todos os outros anos, quase todo mundo lá presente. Então, assim, quando eu fui para o Havaí, praticamente fomos em 10. Então, sabe, sempre vira realmente um projeto de família. E aí, sabe assim, é um momento, inclusive, que a gente juntava meu pai, minha mãe, com todos os irmãos espalhados aí pelo mundo, com os sobrinhos. E às vezes a gente faz isso, não faz, assim, almoço de família, no Natal, numa Páscoa. Mas acabou o almoço, todo mundo vai para casa. Ali não, ali todo mundo se juntou como a gente fosse criança novamente há 30 anos atrás. Porque você não vai lá para Floripa e passa uma tarde, a gente passava ali vários dias juntos, né? Então era um momento mesmo de família mesmo ali, assim, lá das origens, assim, que a gente conseguia resgatar, cara. Então isso, nossa, sabe assim, então para mim, né, assim, que estava ali como talvez o catalisador de todo esse processo, era muito legal, né? Por isso que eu falo que não é só o Iron Man, a corrida, sabe? Traz toda essa carga de energia familiar também por trás. E aí, cara, chegou lá em Kona, chegou lá, viu, né? Imagino eu que aí entra num aquele paraíso, né? Que você olha, você fala, cara, olha onde eu É, tô, cara. é, assim, primeiro, a Disneylândia do triatlon, né, assim, Verdade. para quem... Verdade. Porra, ó aí, produção, se colocar assim, Kona igual, Disneylândia dos triatletas. Assim, Gostei dessa é definição. onde Isso eu não sabia, cara. praticamente, assim, não vou falar que é 100%, mas assim, é onde todo mundo quer chegar que está no triatlon, assim, ou pensa em alguma coisa em Kona, né? Porque é o berço do triatlon, onde nasceu, onde desenvolveu, onde teve as Mark Ah, Allen, é. Dave Scott, assim, os grandes batalhas épicas, assim, os campeonatos mundiais. As pessoas, assim, para entender, né, para o pessoal que entende, né, mais de futebol, que vale mais, né, uma Copa do Mundo, uma medalha olímpica, né? O brasileiro é óbvio, né, assim, Copa do Mundo. Se a gente fazer o paralelo com com os triatletas, o que vale mais, uma medalha olímpica ou Kona? Sabe, é Kona, sabe assim, Kona tem um grau diferenciado em relação assim, as metas, os sonhos, né, dos triatletas, né? Então é alguma coisa fora do normal. E, cara, assim, tem muita coisa de lá, né? Assim, o clima lá é completamente inóspito, né? Para se fazer triatlo, que seja em qualquer distância. Muito quente, muito úmido, Muito quente. muito agressivo, sim. Mas você tá na Disneylândia, né? A gente saía na rua, encontrei com o Ian Frodeno, com o Kinley, com a Mirinda Carefree, com Tim Don, sabe, com as pessoas assim que você vê, sabe, Você nem imagina, você nem né? imagina. E são todas pessoas super acessíveis, né? É, São pessoas assim que conversam, que treinam junto. Não é nenhum. A gente acha que são super estrelas, mas não é, sabe assim, são pessoas super acessíveis, nadamos junto em piscina, pedalamos junto. Então, assim, é muito legal mesmo, assim. Tanto que quem vai quer voltar, né? cara, como você foi 2 vezes, né? Que aprendizado. Que você foi na primeira vez? Com certeza sentiu uma puta diferença Sim, em relação a todos os lugares que você tinha treinado. E aí depois você chegou Kona a segunda vez sim. lá. Aham. O que você trouxe da Kona a primeira vez pro Brasil? O que mudou seus treinamentos? Como que foi isso? Onde que você treinou? O que você mudou do seu treino? Olha, não tive grandes mudanças, assim, o que de Kona para o Brasil, porque assim, Kona acaba sendo um lugar assim que não dá para ter praticamente um clima ou altimetria parecido aqui no Brasil. Você não pode nadar com roupa de borracha porque a temperatura da água é super quente. Aí quando você sai para pedalar é no meio lá das rochas vulcânicas, que é super, super quente. A sombra mais alta lá dos arbustinhos de meio metro. É um cacto. É um cacto, é menos que cacto. É um cacto. Então, sabe, você não tem um paralelo que você consegue trazer. A única coisa que
trouxe de preocupação que eu deveria treinar mais e continuo tendo que desenvolver é estar mais adaptado à condição extrema de calor, que eu não me dou bem com calor. Prova fria, prova mais refrigerada. Por isso que o pessoal reclamou de Floripa. Eu falei, putz, essa é a prova para mim. Eu gosto muito de prova mais fria, sabe assim, de prova Pô, mais mas então gelada. você estaria lá É, no cenário eu perfeito, gosto cara. muito de prova gelada. E Kona não consegui, sabe? Não consegui nem no primeiro ano, nem no segundo ano consegui desempenhar. Acho que nem tanto é a temperatura, mas a umidade. A umidade é que me derruba. Umidade extremamente alta. Tanto que eu fiz também. Eu fiz 2 vezes Kona e fiz também o Mundial de Utah, de San Jorge. Em San Jorge, condição bastante parecida em temperatura, em clima, mas eu fui super bem em termos, né? Terminei em 40º geral, sabe? Geral, 40º na categoria, né? Numa prova que, assim, muita gente não terminou, né? Assim, numa prova bastante agressiva também. Mas o problema maior lá nem era a questão do calor. Para mim, foi a questão... foi problema não, né? Para mim, o que me beneficiou é que a umidade estava extremamente baixa. E eu acho que transpiro absurdo, perco o líquido muito fácil. E se eu não consigo transpirar, assim, acho que eu sobreaqueço e meu sistema funde Da o motor. tilt. É, Funde o funde o motor. V8. Eu fiz as 3 vezes, eu fiz os 3 anos fazendo tempo de 9 horas e 40, 9 horas e 50 em Floripa. Eu ia para Fortaleza, era 11 horas e 30. 11, sabe assim, nos 3 anos. Eu quebrei os 3 anos em Fortaleza. Quando eu cheguei em Kona, sabendo já que eu tinha acontecido em Fortaleza, falei, vou quebrar. Quebrei. Aí o segundo ano que eu fui, eu sabia dessa história toda, mas eu fui bem mais dosando, sabendo que quando chega na maratona é uma situação muito mais complicada até do que a bike. Asfalto praticamente frita qualquer material que você queira fritar. Tem um local Caraca. lá, a Energy Lab, assim, chama-se Energy Lab porque lá tem o laboratório de energia onde bate a maior radiação solar no hemisfério norte, só para você ter noção. Então, quer dizer assim, as pessoas não conseguem ficar na rua assim numa situação normal. Todo mundo se esconde dentro de qualquer ambiente com ar condicionado. Imagina correr uma maratona Tem um duas, lugar desse. 3 horas da tarde. É, exatamente. E eu fico impressionado, né? Porque assim, as pessoas conseguem desempenhar, então conseguem Sim. se Performar, adaptar, cara. performar, adaptar É. àquela condição. E, enfim, mas não é o meu caso. Eu ainda preciso, assim, como eu falei, treino muito de madrugada, prefiro o ambiente frio, é mais propício para que eu treine nessas condições. E quando eu vou num ambiente mais quente, realmente eu tenho bastante dificuldade, até hoje. Ô, Dimas, acredito eu que essa prova aí de Floripa que você pegou indo sair pra Kona, a primeira deva ser a prova mais importante ou a prova Sim, mais significativa ao longo dessas aí que você já, todas as que você já fez. sim. E aquela que deu ruim que você fala, nossa, aquela Nossa. cara, Jesus. Olha, eu acho assim a prova que mais assim que eu tenho talvez uma lembrança que eu emociono ao contrário foi Argentina, Mar del Plata 2018. Eu fiz 2017 em Floripa, quando eu consegui a vaga, depois fui para Kona no mesmo ano. Aí em 2018 eu não fui para Floripa para competir, mas eu fui para lá e trabalhei como staff. Que legal, cara. Sim, fiquei lá o dia inteiro trabalhando como staff. Eu sabia que, sabe, estava querendo, mas eu não consegui ficar longe de Floripa, por isso que eu falei, né, assim, o que me tirou longe de Floripa foi só a pandemia e esse ano que eu deveria ter ido. Mas enfim, 2018 acabei daí optando em fazer primeiro um Ironman Louisville, Kentucky, nos Estados Unidos. Eu cheguei em quinto lugar e a vaga pro Havaí pro ano seguinte ia até o quarto lugar. Eu achei, alguém vai desistir. Ninguém desistiu. Zero. 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 Quinto lugar numa prova que tinha quase 400 na minha faixa etária. Putz. Aí eu falei com o meu treinador na época, ele falou, cara, você já está treinado, você já está bem, daqui 40 dias é Mar del Plata. Mar del Plata era o sul-americano naquele ano, tinha vaga pra caramba. E eu fui com muita confiança, fui sozinho para lá, em Louisville eu estava com a minha irmã, com a minha esposa, com as minhas filhas.
Quando chegou que eu decidi ir para a Argentina, fui sozinho e eu tinha assim muita confiança de que eu ia fazer um bom resultado. Cara, tava no meio da prova, eu tava na maratona já. Eu perguntei para um amigo meu que colocação que eu tava. Aí ele olhou meu número, na hora que eu passei de novo, ele falou 25º, alguma coisa assim. Cara, eu sabia que classificava até o décimo alguma coisa. Já tava na meia da maratona, já tava quebradaço. Cara, aquilo ali foi um choque de decepção, sabe, foi muito pesado, assim. Terminar aquela prova foi muito mais na força mental de estar ali, de estar concluindo do que assim qualquer outra coisa. Então foi um E- momento ali de superação muito mais psicológica do que física. Entrando nesse assunto até, cada prova tem um desafio específico, né? É, Você vai para uma prova de bike que, puta, você vai ter uma altimetria altíssima, você tem aquele sim, treino, você tem um preparo específico para aquilo e um desafio lá no momento. E cada desafio tem o seu mental, né? Tem é. suas dificuldades. Como que você trabalha seu mental? Você faz alguma coisa, meditação? Como que você faz esse trabalho mental para chegar em umas dificuldades dessas assim e poder Não, eu não superar? faço, eu não faço meditação, eu tenho interesse, mas eu nunca cheguei a fazer, assim, até para tentar trabalhar alguma coisa a mais. O que eu faço, eu tento, para a prova especificamente, eu tento mentalizar muito bem a prova. Mentalizar desde o momento que eu acordo, aquilo que eu vou comer, a roupa que eu vou vestir, a natação, as braçadas que eu vou tomar na cabeça, a virada de boia, todo o processo. A transição, quando eu vou pegar a bike, encaixar o pé, Floripa principalmente, ou Kona, eu sei o percurso praticamente assim, decor na cabeça, sabe assim, cada trecho é o pedágio, é o túnel, é o retorno, é passar, sabe, Canasvieiras, em cada local, sabe assim, você tem praticamente. Então tento mentalizar tudo, a prova com 4 voltas agora, ou era 2 no passado, ou em Kona, que seja, sabe assim, também de ter ido para lá e ter treinado bastante lá. Então tento mentalizar tudo e pensar sempre assim, esse é o meu plano A, pensar no plano B, no plano C e saber que isso vai ser em algum momento demandado, porque nunca vai sair, quase nunca Um A. não vai sair exatamente o A, sempre vai ter alguma coisa que vai acontecer. Então eu tento fazer esse trabalho mental prévio, assim, antes das provas. Agora no ciclo não, no ciclo eu tento assim venço algumas barreiras, alguns treinos que são chaves, assim, de 6 horas pedalando, mais depois 2 horas correndo. E depois que você passa por esse processo, né, do treino em si, parece que psicologicamente você já está com casca dura, né, para conseguir absorver algumas situações que a gente vai encontrar na prova. Então, acho que eu vou mais ou menos por aí, né, nessa preparo. Desse ciclo aí de preparação que todo mundo precisa passar aí para chegar no Ironman, em termos até de volume de treino, intensidade de treino, pegando as três modalidades, natação, ciclismo e corrida, na sua opinião, qual que é o ciclo mais duro de fazer? De qual modalidade? Aí acho que vai muito de cada atleta, né? Eu tenho bastante, assim, eu, como falei, assim, aprendi a nadar depois já de uma certa idade. Então eu sou um batalhador na água. A minha técnica eu preciso sempre melhorar, sempre estar prestando atenção. Então para mim é sempre a natação é algo que sempre demanda mais, sabe? Então requer mais cuidado para conseguir sair da água, não com um tempo muito melhor daquilo que eu já consegui, mas sair da água Melhor. descansado, É. que seja Não descansado, quebrado, né? não sair quebrado, exatamente, sair descansar aí pronto para poder começar minha prova, correndo atrás do pessoal da minha categoria a partir da bicicleta. Então, quer dizer, eu já sou mais ou menos da linha de que eu preciso sair da água bem, não em questão de tempo, mas em questão de fisicamente falando. Então, no meu caso, acho que esse é o ponto, né? E depois criar dentro da tua rotina de trabalho, de treino, né? Criar dentro da rotina de treino ah, esses momentos que você consiga fazer transições, né? Assim, então pedalar, correr, para poder ter também essa adaptação neuromuscular, principalmente depois que você fica 5, 6,
7 horas em cima da bike, né? Que é uma demanda que acaba, assim, exigindo bastante do corpo, né? Um ponto só que eu esqueci de falar em relação ao mental. ah, eu acabo dividindo a prova, eu não fico pensando no Ironman que eu tenho que pedalar 180, depois vou ter uma maratona. Eu acabo segmentando a prova em alguns pedaços, né? Então eu tenho que correr mais 30 até ao próximo posto de hidratação, tenho que correr mais 5 até o posto, até o próximo posto. Às vezes eu faço algum tipo de homenagem, né? Assim, então, ok, esse próximo segmento vai ser em homenagem à Clara, minha filha. Então, eu tento, sabe assim, vou tentar me desenvolver nesse momento aqui e tal por conta de uma pessoa. Eu tento fazer isso. Briguei com a Melissa, agora eu vou arregaçar, vai ser meu pace mais rápido. Imagina, é o contrário, acaba ficando preocupado e não vai. Aí não anda. Não anda, é. Mas acaba fazendo isso aí, sabe assim, acaba segmentando aí e tal para poder passar, sabe, passar de alguma forma, né? Mas não penso que eu tenho que fazer todo aquele volume numa prova, num treino, porque senão acaba, falei, puxa vida, ainda tem tudo isso, né? Falei, não, tem um passo por vez, uma etapa por vez, cara. Senão acaba dando um certo desânimo, né? Sua base de treino hoje é Serra Negra ou é Amparo? Os dois. Os dois. Os dois. Monte Alegre, Serra Negra, Amparo, Morungaba, Mas nada lá em Pedreira. Serra Negra. Nado numa academia em Amparo e também em Serra Negra, né? Agora, E pedala ali na região, pedalo na região. nos morros lá. Sim, 100%. 100%. Como- Não tenho rolo. Como isso te ajuda, como que você sente que o local que você tá, né, onde você treina te ajuda hoje nas provas Nossa. de triatlo? Muito. Principalmente muito, no Iron, né? Muito, muito. Porque, assim, em primeiro lugar, assim, acho que a região nossa é muito privilegiada em termos das estradas nos últimos anos, né? Assim, em termos das condições. Então, são estradas boas para se pedalar. Raras exceções não tem acostamento. A altimetria não tem como a gente pedalar no plano, então a gente tem que fazer força, tem que suar, tem que. Não existe assim, a gente sai de Amparo para Serra Negra, para Lindóia, Águas de Lindóia, não existe infelizmente, né, não existe um Z1, Z2 praticamente, porque são tantas montanhas que você tem que fazer força. Então, se a gente quer fazer um treinamento mais light, tem que ficar em alguma região que a gente descobre que dá para ficar rodando em Oval, circuito, oval, exatamente. Então acaba tendo. Pô, e ali não tem muito perto ali, né, Não, cara? Porque não, só é pouca coisa. pouca coisa ali. O oval ali sempre tem também uma subidinha ou outra. É. Aí tem a represa Santa Lídia, né? Assim, para natação é perfeita, não só para natação, mas para correr ao redor da própria represa. Tem todas as rodovias ao redor, então ali, assim, para trabalhar desenvolvimento é perfeito, né? Assim, você tem todas as condições ali legais para isso. Dando uma olhada no seu Instagram, cara, eu achei uma frase lá, Nossa. sua, que você tá junto com uma foto sua, que diz assim, ó: Kona representa a chegada de uma longa jornada de superação, sempre compartilhada com a minha família. Essa conexão, essa ligação dessa frase, ela representa o que, assim, para você como um todo, nessa jornada inteira aí de esporte que você teve? Cara, ela representa a essência daquilo que eu sou, daquilo que eu criei desse projeto todo. Assim, parece chavão, parece assim, mas sabe assim, não sou eu ali. É todo mundo que participou junto desse projeto. Não é da boca para fora. Eu não estaria ali se não tivesse suporte da minha esposa, das minhas filhas, dos meus pais, dos meus irmãos, sabe assim? É um projeto que foi assim, a gente não chegou num dia também e falou assim, vamos para lá e vamos nesse projeto. Essa coisa foi acontecendo, sabe? Foi acontecendo, elas perceberam que eu queria, embarcaram nesse projeto, as coisas foram acontecendo, minha família foi apoiando, foi perguntando, sabe? Então, foi um processo meio natural de criação de todo esse projeto que acabou desaguando lá em Kona, sabe? Então, foi uma coisa, assim, como falo, né? Assim, foi muito, muito construída dentro de um processo todo. Isso que eu acho que é o... Ô, Ti, mas hoje seu treino tá como, assim, cara, de horário, assim? Como que você tem encaixado aí? Eu tenho Você tem alguma prova em vista aí? Não. Tenho uma prova. Eu estou tentando encaixar uma prova agora no segundo semestre, um Iron ou um meio Iron. Por conta dessa rotina nova de trabalho,
eu tô com alguma dificuldade de me programar para uma prova mais longa, porque às vezes eu tenho que estar fora do Brasil, atendendo algum tipo de projeto, e aí eu posso me comprometer com uma prova e não estar na prova por conta de algum objetivo Compromisso. profissional. Mas eu já tenho firmado para a maratona de Chicago esse ano aqui, já está com inscrição feita. Aliás, maratonas voltou, vou dizer, uma segunda temporada de maratonas. Eu acabei fazendo Nova York porque quase que caiu no colo num sorteio. Aí na maratona de Nova York eu consegui índice para Boston. Aí fui fazer Boston. Aí eu estava numa viagem a trabalho na Alemanha o ano passado. Eu consegui inscrição há um mês antes da prova para fazer a maratona de Berlim. Aí de repente apareceu, eu falei assim, putz, para fazer as 6 majors só falta 3, né? Aí no Nossa, final que do legal, hein, ano, cara? exatamente, aí no final do ano eu consegui a inscrição para Chicago. Aí foi bastante engraçado, né? Porque minha esposa falou assim: "Ah, você vai para Chicago correr?" Eu falei: "Vou também". Aí Como assim? falei, não, não é bem assim, né? Assim, eu consegui porque eu acabei fazendo um bom tempo e aí eu consegui ser aceito. Tem que passar por uma Uma provinha. loteria. Não, tem uma loteria, né? Para inscrição e tal. Falei, já que a gente vai, me inscreve também na loteria. Aí eu escrevi. Deu sorte. Tá inscrita. Agora tá treinando mais que eu, corrida. Ei, velho, agora eu quero só ver esse casal aí. Vai fazer a primeira maratona, uma A major. estreia. É uma major. Major. Mas enfim, esse ano então eu tô na major na Chicago, mas eu tô querendo, tô de olho aí tal nas oportunidades aí de repente conseguir conciliar uma viagem de trabalho com uma prova, né? Talvez o que eu tô mais disposto e conseguindo treinar seria para uma prova de meio Iron Esse ano ainda. esse ano ainda. Mas se surgir, mas eu quero fazer um Iron, cara. Eu tô assim, no fundo eu quero fazer um Tá Iron. coçando, né, Tá cara? coçando, cara. Eu não engoli ainda, não digeri não ter ido pra Floripa. É. Não digeri. Aí eu tô olhando, sabe, eu olhei Cozumel, olhei acho que é Panama City, que é na Flórida, mas aí eu preciso me programar. Agora sim, mais me programar não só com família, mas agora também com essa nova função, né, que eu estou desempenhando. Então, acaba um fator a mais aí e tal para poder assim, encaixar as. Mas você tem conseguido treinar? Você Tenho, tem tenho, conseguido tenho. treinar? Eu não estou fazendo assim. Normalmente para um ciclo de Iron eu treino até 23, 22 horas por semana. Assim, eu treino bastante. Pô, dá bastante, hein, cara. Sim, dá quase mais de 3 horas por É. dia, praticamente. Agora eu estou treinando basicamente umas 15 horas por semana, que já é praticamente um volume para o meio Iron, né? Assim, quase todo dia, assim, eu estou fazendo duas horas de treino por dia praticamente. Entre nadar, correr, pedalar, os duas coisas. Então, ainda assim estou num volume bom, sabe assim, se falasse, daqui um mês você tem um meio Ironman, eu estaria confiante em fazer uma Em prova e fazer uma fazer. prova bem, Bem. inclusive. Sim. Esse ano eu já fiz. São Paulo tá descartado? O meio área de São Paulo? Não, não descarto, não descarto. Não descarto, não. Ah, ali Assim, é uma prova que sim, você ia rápida. voar, cara. É, pra você ia voar ali. Eu acabei fazendo agora provas aqui locais, porque assim a agenda permitiu. Eu fiz, assim, esse ano aqui com algumas provas locais, ou mesmo fora do Brasil, eu consegui ficar em terceiro numa maratona em Houston, que eu estava lá viajando. Fiz uma prova lá também em Houston de triatlon, um sprint. Eu fiquei em primeiro no Master, em quarto geral. Nunca ganhei tanto prêmio na vida, Ilan. Assim, acho que nem no Brasil aqui os profissionais, assim, uma sacola de prêmio, assim, vale bike shop, vale café, ferramenta, pneu. Assim, acho que essa é uma prova local e o pessoal lá faz a coleta de prêmio lá do comércio local. Cara, veio muita coisa. Inscrição para a prova do ano que vem. Assim, muito legal, foi muito legal. Cara, e tem alguma personalidade aí no esporte, dentro do triatlo ou fora do triatlo, que você tem vontade de conhecer, que ainda você não conheceu, mas você curte pra cacete aí? Cara, Mundo esportivo, né, cara? olha, no triatlo eu tenho algumas referências no Brasil e fora. No Brasil, assim, acho que eu me inspiro muito, assim, primeiro no Leandro Macedo, né? Acho um dos melhores triatletas da história que a gente como brasileiro não valoriza tanto. Assim, acho que se ele chegasse lá em Floripa, pouca gente ia conhecer e o cara foi
o melhor brasileiro lá nos anos 90, então o Leandro Macedo, o Alexandre Manzan, então eu curto muito essa pessoal da velha... eu sou da geração dessas pessoas, mas eu tava fora, cara, assim, eu perdi a oportunidade de ter competido com essas pessoas, né? Mas, enfim, eu acompanho agora de recordar, de rememorar e, assim, venerar realmente esses caras que foram praticamente os precursores, né? Os caras que passaram ali a foice no Mato Alto lá atrás, cara, e esse caminho todo aberto que a gente tem hoje foram esses caras que criaram, né? Então, esses caras, hoje agora, mais recente, Santiago Ascenso aqui no Brasil, foi o meu primeiro treinador durante quase 10 anos, o cara que começou lá do interior de Goiás e hoje é uma referência não só no Brasil, mas fora do Brasil, não só nos resultados das provas, mas como assessoria, como treinador, como desenvolvimento mesmo do próprio esporte. E fora, cara, assim, eu sou muito fã do Mark Allen, né, assim, Dave Scott também, mas Mark Allen por toda a superação dele em Kona, toda a história que ele criou em Kona com 7, 8 títulos, assim, a coisa... Tive com ele, né, em Kona, com ele, com o Dave Scott, assim, eu também cara fantástico que conversa com a gente, sabe assim, não é uma estrela inatingível, assim, o cara que e outra troca mensagem pelo Instagram, assim, numa boa. Então, são gente como a gente, assim, que aprenderam, que desbravaram e que conseguem até hoje uh, trocar as experiências, né? Então, assim, dentro do triatlo, acho que são essas principais pessoas. Dos pódios que você pegou aí já ao longo aí das provas que você participou, teve alguma premiação em dinheiro que você... Não, não. Por que você acha que não tem não existe esse incentivo financeiro de empresas ou por que se for pegar lá atrás, acho que não lembro Sim. quem comentou até comigo aqui no podcast que tinha até, acho que foi a Bruna Man, que ela comentou comigo, se eu não me engano. E hoje já não tem mais, né? Então, É raro, até para os profissionais. e aí você fala, cara, o atleta profissional ganha dinheiro com isso? Ganha, cara, só que ele tem que ganhar sempre. É sempre primeiro, primeiro, primeiro. Pô, cara. Exatamente, exatamente. Então é difícil, né, cara? É. Por que será que não tem esse incentivo aí? Eu acho assim, primeiro o triatlon, ele precisa criar meios para se tornar mais atrativo para o grande público, né? Eu acho que hoje você, principalmente em provas longas, você precisa criar algumas maneiras de criar atratividade para que tenha público que traga audiência, que traga patrocinador, que traga competitividade e que aí com isso traga, vamos dizer assim, os premiações maiores, melhores. Eu acho assim, no mundo, pensando no mundo, a PTO, né, assim, a Organização dos Atletas Profissionais, está vindo nesse sentido, mudando o formato de prova, trazendo gente mais uh, competente, né, no desenvolvimento de competições de alto nível, né, eles são gente que já trabalha com esse tipo de assunto. O próprio formato do triatlo foi tentando se adequar nos últimos anos, né, assim, para tentar ser mais atrativo dentro de uma grade de televisão, mas acho que assim ainda falta bastante, né? Falta assim bastante espaço aí para percorrer, para poder conseguir fazer com que as provas sejam atrativas e consiga trazer o grande público de volta, né? As pessoas aí que têm um pouco mais de idade aí e tal, devem lembrar, na Globo chegava a passar, né, os sprint triatlons, participava uma Mariano Rata, o Colucci, o pessoal aí das antigas e que passava no horário, no Esporte Espetacular, né, assim, era Fast Triathlon. Fast Fast triatlo, Triathlon, verdade. exatamente, sabe assim, mas depois foi perdendo e Nossa, é sumiu, né? verdade, tinha essa prova, Fast Exatamente, era triatlo no esporte muito legal, espetacular, bem legal. E precisa, né, assim, recuperar, assim, e ter, o pessoal fala, né, ter N, né, ter número de praticantes cada vez maior, né, para conseguir ter mais profissionais, mais qualificados, trazer ídolos para o esporte, que acaba trazendo também a grande massa, né. Então acho assim, um conjunto, né, de fatores aí tal que acaba que poderiam ser melhor trabalhados, né, para poder trazer de novo, né, um nível de competitividade maior e com isso atração a patrocinador, a público e a premiação viria praticamente como, vamos dizer assim, um resultado de todo esse processo, né? Inclusive você comentou da Mariana Rata, ela no próximo nossa temporada ela Ah, que legal. confirmou presença, ela vai vir aqui.
Eu tenho tido contato com ela até que frequente. Ela tem todas as provas aí na Copa Interior. Ela sempre está lá Sim, com a assessoria dela. Ela sempre está lá presente, vai lá falar comigo e tal. E eu queria esse papo com ela, sabe? De entender como que era lá atrás, né? Porque quando ela vai com a Olimpíadas, né? Quando ela vai com a sim, seleção, ela tem todo o staff, né? Atrás, é, representando o país, né? Mas e até essa jornada, né? Como que era lá atrás, né? Essa questão exato. de provas, né? Porque, pô, cara, como que isso... Porque é caro, né, É cara? caro. É o esporte, a gente estava falando na viagem para cá sobre questão mesmo de patrocínio. Assim, é difícil, né? Assim, o triatlon, prova longa, conseguir atrair, né? Assim, o recurso de grandes empresas num esporte que tem muito pouca visibilidade, né? Ainda, assim, é o nicho do nicho, né? Assim, então por que, sabe, assim, as pessoas investem ainda? Sabe? Tem muita restrição, né? Você, empresário do ramo, né? Mas você pratica, você está nesse meio. Agora, o empresário que pode colocar o dinheiro num evento que tenha mais retorno televisivo, de mídia, de espaço onde as pessoas venham, em termos de negócio, acaba sendo mais atrativo, né? Então, É, o acaba cara vai tendo... lá. vai lá, acaba indo numa situação, nos esportes onde tem mais atratividade. Infelizmente, não infelizmente, infelizmente é o mercado, né? É. E é uma pena, né, cara? Porque Sim, se você pegar e analisar o perfil dessas pessoas que praticam um triatlon, né? Cara, você vai estar falando de uma classe social é. Que é um esporte. interessante, É, né, para as empresas, né? exatamente. Você vai pegar uma faixa etária É, diversas, né? Você vai pegar uma escala sim, legal aí que você pode, né, exatamente. atender, Abranger, abranger, e você não vê tantas assim, né, cara? exatamente. Mas eu acho assim, é o N, né? O número de pessoas, talvez, que acabam praticando que não tem um número, talvez, razoável, né? Para atingir ainda. E é complicado, né? Assim, então, até a gente estava falando nessa questão de patrocínio, assim, ah, eu não sei, sabe assim, a postura, né, de tantos atletas, mas assim, pra gente que pratica por amor, por dedicação, por curtir o processo, né, assim, acaba tendo um desembolso, acaba tendo, mas é o nosso hobby, o nosso prazer. É o nosso estilo de vida, né? Você colocou Exatamente. isso como estilo de vida. E assim, você não gostaria de patrocínio? Eu falei, não, legal, mas assim, seria muito mais legal ter esse patrocínio na formação de categoria de base, não em atleta, sabe assim, não no- nos figurões ali e tal, que já estão com formação, que já estão com estrutura, digo, não os atletas olímpicos, o pessoal que está performando os profissionais, mas assim, gente que nem da minha faixa etária, do pessoal que já tem uma condição porque consegue sustentar o esporte, mas não, coloca o dinheiro para criar essa base e ter um número muito maior de criança, adolescente, jovem praticando, para que daquele meio ali de 50, 100 surja um, dois, três, Colucci, Igor, sabe? Que reapareça e alimente esse processo, né? Então, eu acredito mais nesse processo do que querer investir no topo da pirâmide, né? Então, em termos de recurso, né? Assim, se a gente pudesse falar, não só o privado, mas o público também, né? Ô, Dimas, a gente abriu uma caixinha de perguntas pra galera. Nossa, Cara, e te falar. Não, e te falar. me mandaram. Mandaram e com força, viu, cara? E com força. Eu achei bem legal, cara, essa interação, porque a gente abre assim, né? Fala assim, pô, cara, tem oportunidade, né? Tipo, ver que o Enes passou por aqui, Bruna Man passou por aqui, o Murilão passou por aqui, né, cara? E é legal, porque, pô, é uma oportunidade de a galera fazer pergunta para pessoas que, né? Puta, como que Sim, é pro cara que 18 Ironmans, 2 Kona, né, cara? Eu falo, é muito mais fácil perguntar pro cara que tá aqui, né, cara? não, Né? mas Mas olha só, cara. Uma pergunta do. Eu vou falar o nome das pessoas, provavelmente alguns acho que você até deve conhecer. Bruno Mancinelli. nossa, o Brunão, sim. Brunão? Mas, Aí. Dizem que após 10 anos de prática as pessoas atingem seu máximo. Você já atingiu esse máximo? Olha, é uma pergunta boa. Eu tinha bastante discussão até com meu ex-treinador, o Tony Ferreira. Ele uma vez a gente conversou sobre isso, né? Assim, a curva de performance
nossa vai evoluindo, mas por outro lado a curva de performance nossa vai diminuindo por conta da nossa idade. Eu não sei onde que eu tô, se eu já cruzei entre a performance e a idade. Eu acredito ainda que eu tenho algum potencial de melhoria ainda na natação por conta até da falta de técnica que eu tenho e talvez até na corrida. Assim, eu acho ainda que tem mais lenha para queimar. Eu acho assim, 10 anos acho que talvez seja um tempo meio longo, mas acho assim, para você criar uma maturação da carcaça, eu acho que Criar a estrutura. eu acho que para Iron, acho que 5, 7 anos, acho que sai ali já assim, constância, assim, sem fazer uma intertemporada longa, desencanar completamente. Eu acho que uns 5, 7 anos ali tal, sendo bem regrado, bem estruturado, eu acho que já é um período legal, cara, assim. Particularmente para mim, eu acho que, não sei, cara, eu acho que eu não sei se eu repito meus melhores tempos em Iron, porque não é só uma conjunção de fatores psicológicos, físicos, mas também das condições melhores de prova. 2017 eu fiz 7 horas e 27. 9 horas e 20. Mas foi no ano que todo mundo fez lá, todo mundo não, 4 atletas fizeram sub-8, cara, assim, foi o recorde na época do Ironman, foi 7 horas e 45 Cara, do Tindon. É surreal. Surreal. Cara. Não, sem É falar, surreal. mas isso em 2017, nós estamos praticamente aqui 6 anos, agora o cara fez em Hot 7,24. É que a galera falando, meu, isso aí se compara quase com um homem descendo na lua. É uma coisa inimaginável. Não, cara, é surreal. Entra Exatamente. num lugar que, cara. Exatamente. Você tá lá assim, realmente fora do Que é a vida desse cara, né, meu? O que esse cara deve fazer, né? O dia a dia dele, né? Tipo, será que. Não, engraçado que ele fez 7,20, depois teve um 7,30 e outro Foi 7,30. pro churrasco. 7,30 alguma coisa, assim, várias pessoas fizeram. Terminei de fazer meu Iron em 7 horas e 24, galera, e tô indo ali fazer um churrasquinho. O nível hoje que a galera tá fazendo um Iron é num ritmo quase como a gente tenta fazer um sprint. Exato. Então, pô, você pegar 7 horas, cara. É uma coisa assim, inimaginável. Inimaginável. Uma outra pergunta que ele te fez aqui, mas eu acho que você respondeu já na primeira. Qual modalidade você gostaria de ter um crescimento maior nos próximos anos? Natação, cara. Na verdade, assim, peraí, aqui, vamos fazer uma correção. No qual eu preciso é natação, no qual eu mais gosto é ciclismo. Como que você vê, como que você acha, qual que é a sua saída que você vê de você performar melhor na natação? Que estratégia usar aí? Cara, eu acho que é seguir uma metodologia um pouco mais profunda. Eu treinei muito tempo com o Samir do Barel em Campinas. O Samir é gente boa, Samir cara. 120%. Como se fosse meu irmão mais velho, meu pai mais novo, como alguém ali que eu fui fazer referência total. eu fui não fazer só em um natação, treino, né? fui fazer um treino com a assessoria da Carol Furriela, convidado, né? Ela abriu quem quisesse ir lá, e tava o Samir lá junto também, numa represa. E aí esse treino que eu fiz, ele estava sendo uma preparação para eu fazer minha primeira travessia aquática São Sebastião Ilhabela. E quando eu cheguei lá pro dia da travessia, o Samir tava lá com os alunos deles, tal, tudo, né, tal. Eu falei, pô, Samir, eu tava lá num dia lá, fiz um treino com você, não sei o quê, né? O cara, pô, que legal, gostou? Eu falei, gostei e tal, hoje foi minha base, não sei o quê. Ele falou, vem aqui, deixa eu te dar uma dica. Foi lá perto, assim, da água, prêmio no mar, assim, ele falou o seguinte, sai nadando pra cá. Porque a correnteza vai jogar tanto, não sei o quê, e a hora que você for, depois você vira. Eu falei, beleza, cara. Largou. Cara, saiu todo mundo assim, ó. Naquela direção. Cá. E você pra lá. E eu pra lá, né? E aí eu falei, cara, sabe Deus que horas que eu vou virar, mas eu vou, né, cara? Eu comecei a nadar. Aí tem uma hora que eu escutei o caiaqueiro bater na água, assim, ó. Puff, né? Aí eu parei, ele falou, cara, você tá ficando longe. Aí eu falei, acho que agora é a hora de eu virar. Cara, a hora que eu virei, cara, eu peguei tudo a favor. Mas sabe quando você começa a nadar, cara, e você sente que você tá deslizando, cara. Agora eu sou o Gustavo Borges. Voando, cara. Agora ninguém me segura. Chegou minha vez. Exato. Chegou minha vez. Agora eu vou se consagrar.
E aí, pô, depois eu encontrei o Samir e falei, pô, Samir, obrigado, cara. Ele falou, você fez? Eu falei, cara, eu fiz, velho. Eu fui indo até a hora que o caiaqueiro falou né? pra mim que eu tava ficando muito longe e aí resolvi virar. Foi, mas deu Que certo, pô, legal, deu. que E aí legal. você vê, né, cara, ó, E a ó, dele ó, é ó a importância. genuíno, né, cara? Muito, cara, Genuíno. muito, Do Samir é que muito. eu falo, é meu irmão mais velho, pai mais novo. Assim, infelizmente, quando eu saí de Paulínia, que eu estava trabalhando na fábrica lá e ficava mais em Paulínia, Campinas, eu estava treinando na academia com eles, né? E agora, baseado em Amparo, eu treino na academia, treino na represa, mas a metodologia não é a mesma, ah, as pessoas que treinam do teu lado não são as mesmas, porque quando você vai treinar na academia do Samir, você imagina, você tem campeões mundiais ali do lado. Sim. Você tem gente, assim, não olímpicos, mas tem os campeões mundiais Master, tiveram já na Europa, tiveram nos Estados Unidos. Assim, por mais que você nade, você vai estar muito atrás do cara, mas assim, você treinar com gente mais forte, seja na natação, na corrida, na bike, é muito importante. É muito importante para você evoluir, para você também se colocar exatamente no lugar que você está, assim, e você conseguir entender que o quanto que você pode e precisa melhorar. Então acho que assim, na natação eu estou sentindo muito isso. Brunão, ó, suas duas perguntas estão respondidas pelo Fera aqui, hein, ó. É, o Estímulo Fit deve ser uma Paulinho, academia, Paulo, Paulínia? É o Paulo? É o Paulo, Estímulo é. Fit. Qual sua prova-alvo para esse ano? Ah, Paulo, acaba sendo a Maratona de Chicago. Até por mim e também pela Melissa, que você está treinando bem pra caramba. Mais uma deles, ó. O que te move a praticar esporte, qualidade de vida ou performance? Tem que ser honesto, eu acho que está sendo performance. A qualidade de vida vem de brinde. Ah, treinar para um Ironman não é alguma coisa que seja extremamente saudável, porque acaba demandando muito do corpo. Então, acho que para pensar em qualidade de vida, talvez treinar para um standard numa quantidade de treino semanal de 10 horas, alguma coisa, acho que seria um número razoável, mas acho que a partir dali começa a ser excessivo, assim, risco de lesão, risco de acidente, demanda É, psicológica. você expõe, né, bicho? Eu acho então assim, se eu estou me colocando para disputar provas longas, assim, eu acho que ela é muito mais para competição do que qualidade de vida em si. Outra dele aqui, ó. Quais são os conselhos para um iniciante no triatlon que sonha em realizar um Ironman? Eu acho que é perseverança. Não pular etapas, né? A gente comentou, acho assim, essa construção começa do início com provas mais curtas, passando pelas provas mais médias até chegar no Ironman. Mas, como eu falei, não é só uma questão de adaptação física, é uma adaptação também da seu estilo de vida profissional, familiar, psicológico. Então, acho que essa construção acaba acontecendo ao longo de anos, não é ao longo de 1, 2, 3 anos. Então, criar esse roteiro, esse caminho, acho que é a chave para chegar. E persistência, né? Assim, assim, não vai ser em um ano. Então, quer dizer, considere 2, 3, 5 anos, né, para poder chegar no Ironman, passando não só pela adaptação física, mas por tudo isso que eu comentei, né? Assim, acho que é um processo aí que deixa a pessoa cascuda, né, para poder encarar uma prova dessa com todos os aspectos na vida que são envolvidos. Qual que é o nome dele, Dimas? Paulo, Aí, Paulão, perguntas também respondidas aí pelo nosso fera. Vanderlei Favaro. Fávaro, acho que eu conheço. Pafaro. Páfaro. Páfaro. Trabalhei com ele. Vanderlei. Como conciliar rotina de treinos e a vida diária para os meros mortais que têm muitos boletos para pagar? Acorda mais cedo. Tem jeito, né, cara? Acorda, não tem jeito, não dá para fazer um dia durar 28 horas. Eu acho que a questão, Vanderlei, você sabe, é a questão de você fazer o dia ser mais produtivo. Boleto todo mundo tem, né, Boleto cara? todo mundo tem que trabalhar, tem filho, tem filha, tem esposa, tem assim, tem que fazer as coisas se encaixarem nessas 24 horas. Então aquilo que você consegue ganhar uns minutinhos aqui, uns minutinhos ali e ser mais efetivo, né, em toda a sua programação, acho que você consegue treinar mais e melhor. Não é chegar no treino, né? Eu tenho alguns amigos que chegam no treino com a bike com pneu furado. Então já começa o treino com 30 minutos atrasados, né? Então, sabe, assim, eu vou treinar amanhã cedo. Minha bicicleta já vai estar pronta hoje à noite para amanhã eu acordar 4,
às 5 horas da manhã eu já estou pedalando, não vou ter um. O Garmin está carregado, as lanternas estão carregadas, a roupa está separada, o capacete está em cima da bike, a bicicleta está na posição de saída, A marcha já tá a na marcha marcha já está na certa, o posição. pedal já tá encaixado só de encaixar. Totalmente, exatamente. Você tem que pensar como se fosse numa transição num triatlon, você já tem que pensar, falar assim, puta, onde eu posso ganhar tempo que eu vou conseguir dormir um pouco mais, ficar um pouco mais com a minha família, vou conseguir trabalhar um pouco mais, vou conseguir, sabe onde que dá para ganhar, né? Ó, E, incrivelmente, é isso que eu tô mais faço também no trabalho. Eu tento otimizar as operações para conseguir ser mais produtivo em todas as plantas. então, é isso, aquela, né, volta a gente falar aquilo lá, né? Quais são as lições que o triatlon Exato. te É. traz, né, cara? Tá Olha como muito, ele leva você para a empresa, né, cara? Olha como ele exatamente. te faz Tá você muito, olhar os processos, é, faz olhar, né, rendimento, cara, sim. tudo tá As conectado, né, coisas estão cara? muito se casando para mim nessa nova função, assim, porque eu tenho que trabalhar basicamente naquilo que eu faço em termos de triatlo. Vou colocar um pouquinho mais de vinho pra você aí. É, então, cara, é isso, sabe? Eu acho que essa conexão é total, cara. O Sim. esporte, empresa, atividade corporativa, sempre. Aqui eu acho que veio de um parente, cara. O Arthur. Meu irmão. Seu irmão? Meu Aí, irmão. ó. Lá de Ribeirão Preto. Aí, ó. Direto de Ribeirão Preto, hein? Tem a pretensão de disputar mais mundiais no Havaí? Quais são as dificuldades? Ó, acho que ele tem um convite aí. Viu? Pergunta se eu quero Hein, voltar para o Melis? Havaí. Agora sim, agora é todo mundo de olho, né? Não tá fora dos planos, não. Quem foi para o Ó, Havaí eu só uma tô vendo a vez, cabecinha assim, ó. quem foi para o Havaí uma vez foi outra assim quer voltar muitas vezes. Não, mas realmente é um lugar fantástico. Agora sim, mudou, né? Esse ano aqui não vai ter o O que Mundial. você tem achado, cara? O que você achou dessa mudança? Tem muita gente. Eu acho que não vai colar. Eu acho Tem que, muita assim, eu gente achando. gostaria até de ir para Nice, para fazer uma prova em Nice, mas assim, não é a mesma, não é, é como eu falei no início, né, assim, você ganhar um mundial de Ironman em Kona é muito mais do que uma medalha olímpica. Ganhar um mundial em Kona é muito mais do que ganhar em Nice, sabe? E para o amador, para o amador, assim, acho que a imagem Havaí é construída ao longo de décadas, né? Assim, então, várias provas no mundo a gente está vendo muita rolagem de É, uma vaga. estátua, né, cara? Kona é. Kona é aquele. Meu, É, Kona é Kona. Kona é É, Kona, Kona é Kona. exatamente, exatamente. Então eu penso sim, sabe assim, eu tenho hoje assim, eu acho que assim, antes até de ir para Kona, quer dizer, se as coisas acontecerem, ok, mas a minha meta assim esportiva de mais curto prazo definida é completar as majors. Então fazer Não, puta, Chicago, sensacional, cara. exatamente, né? Uma Eu, medalha que quase ninguém tem no mundo, né? Assim, ter praticamente aquela medalha, né, com as 6 mandalazinhas em todo coisa lugar, linda, assim. cara. Sim, vai ser super complicado, porque depois de Chicago vai faltar Londres e Tóquio. Eu falei, cara, que é muito difícil de conseguir, muito cara. É. Mas enfim, temos tempo, né? Espero. Não, com certeza, cara. Com certeza. Estamos trabalhando para Sim, isso, né? O Edu, cara. O Edu, ele teve com a gente, com vocês lá. Não sei se nesse último. Não, Edu você De tava. Angelo, monstro, cara. Pedala Edu, sabe? Pedala Sim, Edu? o Edu é um monstro, cara. É um cara Fez que. aqui, ó. Ligação entre longevidade no esporte. Qual a ligação entre longevidade no esporte? Eu acho que mais de idade, talvez ele tenha. No esporte, cara, eu acho assim, para manter. Eu acho assim, a Você gente tá com quantos conversou, anos, tô com Dima? 50. 50 anos. É. Eu acho o seguinte, cara, acho que até comentamos quando a gente fala em criar as coisas como um processo, como um passo a passo, para não criar uma coisa desagradável para as pessoas, né? Assim, então, não querer dar passos maiores do que a própria perna para você quebrar, se decepcionar e desistir, parar, reduzir. Assim, eu tô com 50 anos, acho que eu tô fazendo os melhores tempos, principalmente em corrida, nos últimos anos. Mas assim, sempre com planejamento, sempre com, sabe, com uma programação bem definida e mantendo constância, né? Assim, não abusar do corpo, né? Assim, acho que também respeitar os limites. Então, se eu tenho algum tipo de dor, algum tipo de desconforto, eu tiro um pouco o pé.
É raro, mas acontece. Mas, assim, para poder saber que no ano seguinte, na semana seguinte, eu vou estar apto para poder continuar treinando, podendo fazer as atividades, né? O que mais dói para mim, ser honesto, é assim, não conseguir treinar. Independente se eu tenho prova ou não, como está acontecendo agora, sabe? Porque acaba sendo um hábito de vida, de estilo de vida, e se eu parar com isso, eu acho que a minha longevidade no esporte e até fora do esporte acaba sendo afetada. Pergunta do Murilão, ó. Murilo, essa eu tenho medo. Quem é o idoso que tem mais cãibra que você? Isso aqui é pergunta de sacanagem, velho. Essa pergunta é de sacanagem. Essa É, daí, não ó, é? Eu é sim, a hora claro, é que eu li, claro. eu falei, puta, Para ele é começar, eu só tive. certeza que ele vai querer zoar alguém aqui, Com cara. certeza, com certeza. Eu só tive câmera. Não, tive câmera acho que 2 vezes em prova. E uma foi agora recente, em Dayatuba. Eu só acabei de sair da natação, saí com cãibra. Mas enfim, consegui superar. Mas ele tá falando do Mário. O Mário é o nosso amigo lá Ah, eu de sei, Amparo. Você o conhece o Marião, Mário? pô. Exatamente. O O Mário eu Marião, encontrei ele numa prova do Aero 70.3 Floripa, sim, tava que eu lá. E teve corri, cãibra também. Ele que eu teve cãibra, corri, e aí eu obviamente. Ele falei, teve cadê a galera cãibra. de Serra Negra aqui, cara? Ele falou, puta, só veio eu e mais um, tava, eu não lembro quem foi, tava com ele lá. Ele falou, pô, mas cadê ele? É ele? É ele, é ele, é ele. O Mário é a Ó, o pessoa Mário é gente que, boníssima. sentado nessa cadeira aqui, dá para contar umas 30 histórias do Mário em relação à cãibra, em relação a pneu, em relação à troca de câmara, em relação a tudo aquilo que você possa imaginar, tem história do Mário por trás. Ou Então, seja, o Mário é o Marião. centro das atenções. Mas a gente, puta, a gente ama o Mário. O Mário é o nosso velhinho preferido lá no teatro da Ô região. Murilão, essa pergunta foi de sacanagem. Eu tenho certeza que vocês devem estar rachando o bico lá, né? Vai mandar, vai marcar Mário, vai Sim, filmar, vai espalhar isso pra galera, né? sim, sem dúvida. O Mário é a referência do pessoal. Faz questão de gravar todos os vídeos com o Mário saindo da bicicleta empurrando o morro acima. O Mário, ele consegue falar. O Mário é recordista em palavrões por minuto, mundial. Ele consegue assim soltar mais, acho que 110 palavrões em um minuto. No subindo. Subindo. Quando eu convido ele para fazer algum tipo de subida, ele já vem com 10. Assim, alguma coisa fora do Seguida. normal. Ah, uma pergunta do Jorge, cara. Esse cara aqui eu conheci lá em Brotas. Qual o maior desafio mental que você já teve no triatlon? Olha, eu acho que o maior desafio mental que eu já tive foi, acho, a superação acho que foi essa prova que eu até cheguei a comentar na Argentina. Assim, foi um momento dentro da prova e depois pós-prova também, porque eu estava com muita expectativa para essa prova. Foi um final de semana muito difícil, no qual teve até um falecimento 2 dias antes da prova. A prova foi reduzida, mas eu estava com muita, sabe assim, muito focado, muito determinado. Daí durante a prova eu tive penalização. Prova na Argentina, se um dia você teve a oportunidade de fazer, vai preparado para o maior evento da vida. A gente estava comentando de fazer Buenos Buenos Aires Aires, agora, Buenos porque vai Aires ser em Palermo, né? lá em Mar del Plata você tem um evento. Eu não sei se o percurso, se a prova continua, se o percurso continua, mas são 3 voltas de 60. 30 vai a favor do vento, 30 volta contra. Quando você volta contra o vento, é uma coisa estúpida. Estava um vento de 40 e poucos quilômetros por hora. Era uma coisa assim. E juntou um grupo, e você não consegue ficar isolado. Se você pula para frente, o vento te joga para trás. Quando você joga para trás, você ficava praticamente num grupo. Assim, eu tomei penalização, todo o grupo tomou penalização, não foi a maldade, porque eu estava querendo a vaga ali, estava disposto a disputar. Mas assim, tava, sabe assim, o grupo ali inteiro, não, você não consegue desvencilhar, você não vai Naquele frear bloco, né? e você não consegue ir É, adiante. tava todo mundo num bloco. Tomei uma penalização, fiquei lá esperando 10 minutos, 5 ou 10 minutos, eu não me lembro. Voltei que nem um desesperado, recuperei o tempo praticamente na bicicleta que eu tinha perdido, assim, fiz a minha maior parcial de 30 quilômetros na vida e saí para correr e tive aquela notícia que eu estava lá em 20º alguma coisa na prova, sabe assim. Foi um baque assim que eu não estava esperando. Aí eu voltei pro hotel sozinho, eu não estava com ninguém naquela prova, sabe assim, e cara, aquilo ali foi assim, tipo, cara, tinha que encontrar força para ressurgir, para voltar a fazer prova, porque
tinha vindo de uma prova super positiva e uma quebra assim fenomenal psicológica, sabe assim, para conseguir recomeçar. Então acho que esse foi talvez o maior desafio ali, a maior reconstrução psicológica que eu passei em termos dentro do triatlo. Qual que é a sua ligação com a Associação de Triatlon de Serra Negra? Ah, assim, tô totalmente envolvido, né? Assim, obviamente eles criaram, acho, como nomes principais o Murilo, o Alê, o Johnny e o Fernando. Não tô dentro dos fundadores ali oficiais, mas estou envolvido 100%, né, com as atividades, né, daquilo que for puder para a gente conseguir melhorar. Não é melhorar, na verdade lá já é ótimo. Assim, já o Murilo, a associação já fez pela represa é algo extraordinário, né? Assim, a condição que ela estava alguns anos atrás, a gente nadar no meio de jet ski, alguns churrascos que estavam invadindo praticamente, sabe assim, teve até alguns acidentes, né, de pessoas que estavam fazendo churrasco e entraram para nadar e teve problema. E ali já teve uma revolução nos últimos anos que foi feita ali pelo Murilo, pela associação. E hoje a gente faz praticamente qualquer evento, qualquer coisa que a gente fez uma festa junina agora, recente, sábado passado, na casa do Bruno, né, que mandou uma mensagem, e tinha ali parte de bingo, a arrecadação foi para a associação, sabe, assim, R$ 10 aqui, R$ 20 ali, sabe, então aquilo que a gente pode, assim, cooperar de alguma forma, a gente tá fazendo, né. Fala pra galera aí que quer ir pra Serra Negra, conhecer a associação, o que vai encontrar lá, como tá, Olha, o que fala vai pra encontrar galera. em Serra Negra? Um local, para começar, né, assim, acho que as provas de triatlon acabam sendo escolhidas por conta da estrutura hoteleira. Serra Negra tem muito hotel disponível. No caso de triatlon especificamente, tem essa represa Santa Lídia, que você fazer uma volta completa pela borda dá praticamente 1.600 metros. Se quiser fazer uma prova de Ironman, você nada ali praticamente sem parar. Fazer uma prova não, né? Treinar um volume, 2, 3 voltas, e faz o volume de Ironman sem parar. Você tem ao redor da represa outra pista para corrida de 2 quilômetros, alguma coisa. Sai no asfalto dali, pode pegar a rodovia para qualquer destino, para Amparo, para Serra Negra, para Monte Alegre, enfim, você tem muita opção. Então, convido a todo mundo a poder ir para lá, participar e entre em contato com a gente. Assim, a gente é maior entusiasta, né, de receber as pessoas lá para poder treinar junto, para mostrar os caminhos. Das primeiras vezes que foi para lá, o Mansur, eu que acompanhei. Depois eu apresentei o Mansur pro Murilo e virou do que virou. A Luciana Haddad, a Marcelo Ábido, que foram para lá, sabe, também do canal do Fala Lu, a gente fez com eles. Enfim, com o Beto Nitrini, o Betão, grande parceiro também, sabe assim, a gente, assim, tá indo para Serra Negra, dá um toque na gente, cara, que sempre tem alguém que tem o maior prazer de acompanhar, de mostrar umas estradas, e tenha certeza que num final de semana prolongado, de 4 dias, você não vai repetir a estrada que você vai pedalar. Certeza. Certeza. E é estrada legal pra caramba. É estrada assim que vai curtir mesmo. Se o pessoal curte ali pedalar na marginal do Rio Pinheiros, cara, lá no marginal do Rio Camanducaia, em Monte Alegre do Sul, vai até quase Pinhalzinho, num ambiente assim que você tem passarinho, árvore e uma natureza que é impagável. Deixa seu Instagram pra galera aí, Dimas, se estiver passando por lá, dá um toque pra você. Sim, é Dimas Marchi, M-A-R-C-H-I. É isso. Esse é o Instagram. Ô Dimas, antes de a gente fazer a revelação desse vinho aqui que a gente está degustando aqui, eu queria fazer um ping-pong com você, Opa, de eu te falar algumas palavras, e aí você me fala o que elas significam em poucas palavras também. Fechou? Vamos tentar. Triatlon, Paixão, água, desafio, montanha, superação, Kona, sonho. amigos, Amigos é tudo. Amigos, família, família, a base da minha vida. Dinami. Vinho. Essa eu gostei, essa ainda Vinho. não tinha vindo assim direto, hein? Vinho. Pá.
Cara, então eu vou revelar aqui um vinho, o vinho que a gente está tomando, e no final eu quero te fazer uma pergunta, que a gente também está trazendo essa novidade para os nossos convidados. Eu vou te fazer uma pergunta e depois você vai me responder e essa sua resposta vai ficar guardada sempre para mim. Não podia ser outro vinho além desse aqui, ó, de presente, pode abrir. Ah, não, não creio. Por toda a conexão que você tem com o lugar, Nossa, é o que a gente está tomando. A gente está tomando o Kona Kona. aqui. Poxa A vida, gente hein? está tomando o Esse é o Kona. campeão do. E o Kona é o que leva a minha data de nascimento no rótulo. Sim. Aqui. Ele é um blend de 3 uvas, que a gente chama de corte bordalês. É um vinho feito de 45% Merlot, 35% Cabernet Sauvignon e 20% Cabernet Franc. Uau. E quando a gente resolveu fazer o Kona, a gente colocou ele numa linha que a gente chama de memoráveis, né? Então, lugares memoráveis, Kona está posicionado lá. E as 3 uvas simbolizando o triatlo, né? Olha que Então, legal. ele foi a 100%. partir dele que nasceu todos os outros vinhos que a gente, das nossas criações. Nossa. É o nosso xodó, é o meu xodózinho, né? Então é o nosso. Então, não poderia ser outro vinho de presente para a gente estar tomando, para vocês levarem para casa, tomar lá em família, num jantar, num momento especial de vocês lá. Olha, a gente guarda. Assim, primeiro Não, tem que agradeço. tomar, tem que guardar não, velho. Então, mas a Vinho gente não foi guarda feito para para tomar guardar, bicho. Toma. para ocasião muito especial, cara, Tome. porque assim, às vezes assim a gente passa por tanta dificuldade, algum problema, mas assim, a gente abre um vinho, aquele vinho merece um Kona, merece um Nice, e eu acho que, putz, cara, pela conversa de hoje, por tudo que assim consegui transmitir aqui, hoje vai merecer. É isso aí, é isso aí. E pra gente terminar, cara, eu queria que você falasse uma lição de vida que você teve para eu nunca esquecer. O que você falaria para eu nunca esquecer? Preserva os teus sonhos, conserva os teus sonhos. Eu acho que nunca deixe de sonhar e coloque esse sonho não como algo irreal, mas que vai acontecer, cara. Eu acho que é isso que é para mim a essência aí para essa conversa falando em triatlo, mas em relação a outros aspectos da vida, assim. Não só para você, mas para as pessoas, para as minhas filhas, assim, não tenha um sonho e corra atrás desse sonho que ele vai se realizar. É isso aí. Saúde. Saúde. Gravado na memória. Ô Dimas, queria te agradecer muito, cara, por você ter vindo aqui, bater esse papo comigo. Volto a falar da nossa conexão, né? A gente se conheceu dentro do esporte, desenvolveu dentro do esporte e todas as vezes que a gente tem a oportunidade de a gente se encontrar, a intensidade desse relacionamento que a gente acabou construindo através do esporte, ele sempre se reafirma, né? A gente se vê, a gente se cumprimenta e é verdadeiro, né, cara? Eu falo que é um relacionamento que foi construído que se torna verdadeiro. Eu que agradeço, assim, sem dúvida, assim, acho que até no camp que a gente teve mais proximidade, acho que a conexão foi meio imediata e acho que, poxa, assim, tenho muito a agradecer pela oportunidade, assim, pelo conhecimento. Acho que eu agradecer também, Ilan, aqui agora sai Dimas pessoa física, mas vem aqui um Dimas pessoa jurídica, como representante não só da associação lá da Santa Lídia, que eu não sou, mas assim como representante até dos triatletas, pelo que você e a Dynami têm feito para o triatlon, suportando vários atletas, trazendo pessoas para cá, fazendo com que o esporte seja muito mais conhecido. Cara, assim, isso é muito, mas muito importante para todo mundo, para essa comunidade que é pequena, que é um nicho, mas acho que ela precisa desses. A gente falou sobre isso, ela precisa desses espaços, precisa desse apoio. E o que você tem feito, cara, assim, tá marcando muito, assim, a presença em Floripa, a presença no Trirex, a presença nas provas aqui na Copinha do Interior, acompanhamento de vários triatletas. Cara, assim, olha, eu tô agradecendo por mim, mas eu tenho certeza que eu tô falando por
dezenas, centenas de triatletas, cara. Então, eu agradeço, assim, mas é mais que meu nome, cara. Eu tenho certeza que eu tô agradecendo por muita gente que tá trazendo essa mensagem para você, cara. Fico, Valeu mesmo, cara. Valeu fico bem mesmo. feliz, cara, de verdade, de coração, fico bem feliz porque esse também é um dos nossos objetivos, né? A Dynamo tá inserida no meio esportivo, apoiando o esporte, ajudando o atleta amador, tentando de alguma forma transformar esse esporte, gerando mais oportunidades para as pessoas, trazendo um bem social, trabalha com responsabilidade social. Então a gente tem feito algumas coisas que estão alinhadas com os valores daquilo que a gente acredita, daquilo que eu acredito, daquilo que eu aprendi ao longo da minha jornada profissional corporativa, trazendo isso aí para o esporte. Legal, cara. Eu fico feliz. Parabéns e obrigado de verdade. Bom, galera, ficamos por aqui com mais um episódio desse nosso podcast, o nosso momento dinâmico, essa fera, cara, do triatlon. Espero que vocês puderam aproveitar as dicas, aproveitar esses insights que provavelmente vocês tiveram aí. Sigam disciplina, cara, é o foco, é o resultado que vocês vão ter aí, tá bom? Acompanhe a gente aí.